Oi, 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 tudo bem com você? Tudo certo por aí? Tudo jóia? Você está no podcast Entre Papos e Surtos. Eu sou a Jaqueline e aqui a gente fala sobre assuntos da vida real com uma pitadinha de surto de vez em quando. E o papo de hoje é bem legal. Eu preparei com bastante carinho para vocês e baseado também na situação atual que eu tenho vivido, tá? Mas antes de falar para vocês aí o tema de hoje, eu quero deixar já o convite aqui para você que me acompanha aqui no YouTube. Vou deixar abaixo na descrição aqui o link da playlist lá no Spotify. Lá você pode ouvir todos os episódios na versão áudio, aonde e quando você quiser, seja no trabalho, em casa, estudando, tá? Então, para você que gosta do conteúdo aqui, você pode acompanhar lá também. E se você acessando na versão Premium ali, você tem a opção para baixar o episódio sem custo ali dos dados móveis, tá? Também, né, vou deixar aqui embaixo na descrição o link das minhas redes sociais para você estar acompanhando e o e-mail oficial aqui do podcast para você que quer mandar sugestões, quer compartilhar uma carta aberta, o que você quiser, tá? Só me mandar aqui nesse e-mail entrepaposesurto@gmail.com. Manda sua sugestão, sua mensagem. Só não esquece de colocar ali o assunto no campo de assuntos ali do e-mail para facilitar a seleção. Em breve vou estar trazendo aí relatos, né? Cartas aí de seguidores aqui no perfil do podcast. Então não deixe de participar. E o assunto de hoje é relacionado à dependência emocional. Será que é dependência emocional você sair de um relacionamento e já entrar em outro? Ou é apenas ali uma jogada do destino, aonde você está passando por um turbilhão de coisas acontecendo na tua vida e a vida coloca você na tua vida exatamente aquela pessoa, aquele companheiro que vai fazer uma grande diferença na sua caminhada e vai fazer ela se tornar mais leve. Será que você consegue identificar se isso é um apego, se é dependência emocional? Ou, né, você é do tipo assim, ó, tô seguindo a minha vida, a minha caminhada, mas com os pés no chão. É sobre esse assunto que a gente vai falar e eu já vou deixar dica para vocês aí, uma reflexão de como vocês fazer para identificar entre uma coisa e outra, porque o fato de você sair de um relacionamento e entrar em outro não significa que você está dependente emocionalmente de alguém, que você precisa de alguém do teu lado ali para te validar. Não é bem por aí que funciona. Bom, gente, recentemente, então, eu tive uma conversa com uma terapeuta, né? E na verdade foi assim um encontro lá na rede social, no Instagram, onde eu compartilhei um pouquinho do que eu estava vivendo ali. E ela já de cara, ela veio e falou assim, ó, o fato de você estar se envolvendo com alguém, você ter saído de um relacionamento, ter passado por um problema ali no emocional e você tá passando por um luto, você se envolver com a outra pessoa pode ser, deixa eu arrumar meu microfone aqui, pode ser que seja dependência emocional. Eu no começo eu fiquei meio assim, pensando, refletindo, mas, né, eu ajuntando tudo ali que eu tenho vivido no recorrer do tempo, tudo que eu tenho passado, a minha mentalidade hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era um tempo atrás. Eu mudei, a minha mentalidade mudou, o meu objetivo mudou, né? Então foi um aprendizado e uma mudança muito grande. Então eu cheguei à conclusão que não é bem por aí, tá? Quando é que a gente sabe se é dependência emocional ou não? Para analisar a seguinte situação. Né? Você saiu de um relacionamento tóxico, né? Por exemplo, teve uma separação e isso mexeu muito com o teu emocional. E aí, no meio disso tudo, você conhece a pessoa
que é exatamente o oposto do relacionamento anterior. É o tipo de pessoa que te valoriza, é o tipo de pessoa que te apoia, que tá ali do teu lado verdadeiramente para somar. É como se fosse um encontro de almas. Tô arrumando a luz aqui, gente. Não tá muito legal, não. Mas enfim. Então pensa o seguinte, você tá com essa pessoa atualmente. Reflita que essa pessoa, assim, pensa que essa pessoa, de repente, ela não venha sair da tua vida ali futuramente. Você vai conseguir viver, se virar sem ela? Ou no agora? Pensa o seguinte, que essa pessoa não existisse na tua vida, né? Ou de repente ela saísse agora mesmo. Você consegue se virar sem ela? Você consegue pensar no futuro sem ela, né? Pensando no futuro, que de repente futuro muito improvável ali, vocês acabem não ficando junto. Você vai conseguir tocar a sua vida? Você tem planos na sua vida sem que seja relacionado só em volta dessa pessoa? Por exemplo, eu quero ir viajar, mas essa viagem, você tem em mente que essa viagem aí pode ser você sozinha, sem essa pessoa? Você consegue projetar isso? Você consegue pensar nisso, né? Se você chegou à conclusão, não, eu sei o que eu quero, eu vou seguir a viagem, né? Eu vou fazer ali esse determinado objetivo, vou alcançar esse determinado objetivo por mim e não só pela pessoa, né? Se eu estando com ela ou não, eu quero fazer isso da minha vida, né? Aí, né, já entra o ponto que não é dependência emocional. Porque quando a gente está na dependência emocional, a gente não consegue se ver sem a pessoa. A gente não consegue planejar um futuro sem a pessoa. A gente não consegue pensar em fazer alguma coisa sem a pessoa. A pessoa tem que estar tudo ali. A gente não consegue pensar num projeto que seja só a gente, só pra gente. É diferente, né, do caso ali, eu quero que essa pessoa participe, que essa pessoa esteja ali presente no meu destino, no meu futuro, na minha caminhada, mas se ela não quiser, tudo bem, eu faço por mim. É diferente. Agora, você se sufocar, você sofrer, já pensando, meu Deus do céu, se amanhã essa pessoa me deixar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu faço. É diferente. Você aceita migalha só para não ficar sozinha? Né? A gente sabe que no início do relacionamento é tudo lindo, maravilhoso. Com o passar do tempo, as pessoas vão se conhecendo, pode haver ali diferenças entre um e o outro. Todo mundo sabe que isso acontece e tudo bem, faz parte do crescimento, da evolução. E viver junto, né? É isso, né? Você tá ali com alguém, você ter um relacionamento a dois, é isso, né? É você suportar as diferenças e assim seguir com a vida, sempre o projeto de um com o outro, de lado a lado, tá? Mas não é se sufocar, não é só aceitar migalhas. Por exemplo, né? Vamos aí pegar e puxar um exemplo. Eu quero fazer um curso de um curso de moda, vamos dizer assim, né? Você quer ser, de repente, uma modelo para foto e tudo mais. Aí a pessoa pensa assim, não, a pessoa vem e diz assim para você, não, você não é capaz, você não consegue, isso aí não é para você, isso aí custa muito caro e tal. Você engole, coloca teu sonho na gaveta e tal. Eu quero comprar tal coisa, né? Eu quero fazer uma viagem. Se você for nessa viagem, se você for fazer essa viagem, eu largo de você. Pronto, você engaveta aquele sonho que você quer, de repente fazer aquela viagem ali para um projeto novo, porque a pessoa ameaçou deixar de você, né? E aí você acaba aceitando o pouco, né? Muito pouco, por medo de perder aquela pessoa. Você acaba se escondendo, você acaba se camuflando, muitas vezes mudando a roupa que você veste, mudando a mentalidade que você tem, você deixa de ser você,
Por exemplo, você é uma pessoa extremamente divertida, por exemplo, né, brincalhona e tal, mas parece que a pessoa que tá ali do lado, ela tem vergonha de você, né? Quando há amor, gente, a pessoa, ela aceita do jeito que você é, independente ali, às vezes, as imperfeições que você tem, os defeitos que você tem, nos olhos da pessoa certa, você é perfeita, né? Então já começa por aí. Se a pessoa quer te moldar ali no modo que ela olhe e acha que tá perfeito para essa pessoa ela já não é a pessoa certa para você. Já não tem amor ali, tá? O amor, ele é justo, ele é bondoso. E a pessoa que ama de verdade, ela não vai tentar te mudar só porque ela acha que você não se enquadra na maneira dela ver e pensar na maneira correta, tá? Então começa por aí. Se você tá aceitando migalhas, se você tá se escondendo, se camuflando para que essa pessoa te aceite, para você agradar essa pessoa, já tá errado aí, tá? Isso é dependência emocional, tá? E quando você se anula por medo de perder, exatamente o que eu tenho falado, né? Você se anulou, você deixou de ser quem você é, você deixou teus sonhos, teus objetivos de lado para agradar aquela pessoa ali. E aí, né, vem a parte ali que você começa a observar, né, tudo isso, você começa a colocar na ponta do lápis, mas eu tô fazendo isso, mas eu não quero isso. Mas eu queria aquilo, fulano falou que não é para mim fazer e eu não fiz, tá? E aí você não consegue se imaginar. A dependência emocional, gente, você não consegue se imaginar sem a pessoa, você não consegue viver sem a pessoa. Literalmente, você não consegue viver. Se a pessoa some de perto de você, se ela demora para responder, ou se ela sai ali para uma viagem, por exemplo, demora a voltar, a tua vida para por ela. E isso sim é dependência emocional, tá? É diferente de você querer a companhia de alguém, de você estar com alguém, tá? O amor próprio, gente, tem que se aprender que o amor próprio, ele vem sempre em primeiro lugar. São prioridades, tá? Então, primeiro, para você colocar uma pessoa no topo, você tem que se colocar primeiro no topo, tá? Você precisa se amar primeiro para você aprender a amar essa outra pessoa, porque na medida que você tem amor próprio, que você vê que você consegue sobreviver sozinha, que você consegue construir, que você é forte o suficiente para você seguir em frente e alcançar todos os objetivos, você não aceita qualquer coisa, tá? Agora, se você não tem segurança, você sempre vai se acabar se contentando com migalhas, se contentando com qualquer coisa, tentando virar um mundo para agradar outra pessoa, tá? E aí, se a pessoa entra na tua vida, te suga um monte, mas aí ela quer sair da tua vida, você não deixa porque você não consegue fazer nada sem ela, você não tem ali uma trajetória planejada sem essa pessoa. Você é totalmente tão dependente que se a pessoa sair da tua vida hoje, você acaba abandonando, deixando de viver, acaba deixando de construir seus objetivos, de fazer seus planos, você fica perdido, não sabe nem por onde começar, porque você olha assim, essa pessoa fazia parte ali do teu futuro, você projetava tudo que você ia fazer nela, né? E não em você. Então, a tua vida para geral, tá? E quando é só um novo começo, com maturidade, tá? Eu estou, gente, num relacionamento, tá? Tô namorando, né? Que é uma pessoa excelente. Em breve ele vai aparecer aqui no podcast, porque ele vai participar comigo. Mas, enfim, tá? Então, muita gente me julgou dizendo assim, ó, eu saí de um relacionamento, né? Quando, na verdade, a separação emocional, ela já tinha um tempo. Tá? Mas não significa que você precisa ficar ali meses sozinho, anos sozinho para você se relacionar com alguém. Não existe isso, gente, de colocar meta, colocar limite. Mas eu tenho que esperar tanto tempo para me relacionar com alguém. Aí o que acontece? Você conhece a pessoa perfeita que vai te tirar o fôlego, que vai te apoiar, que vai te aceitar como você é, que vai te fazer feliz, mas você fica presa ali, mas eu não posso porque faz uma semana que eu me separei, ou faz um mês, enfim, eu não posso, eu tenho que esperar um tempo para
para me relacionar com alguém, porque o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu saí e já tô em outra, ou que essa pessoa era meu amante e por aí vai, né? Então, para e pensa. Você vai se relacionar com essa pessoa por quê? O que ela faz por você, né? Você consegue manter os pés no chão? Se de repente você vê que essa pessoa não corresponde às suas expectativas, você vai conseguir botar um ponto final se de repente não der certo? Você está disposto a entrar na vida, permitir que essa pessoa entre na tua vida, mas se ela não for a pessoa ideal para você, você vai conseguir botar um ponto final? Ou você vai se reduzir de novo, você vai se esconder, se camuflar para fazer as vontades dessa pessoa por medo de perdê-la, tá? Então, hoje eu adquiri uma certa maturidade, tá? Então, antes de eu conhecer o meu atual namorado, eu tava conhecendo outra pessoa. E essa pessoa acabou não progredindo, acabou não dando certo, né? Porque era por conta da distância, mas não só por conta da distância, não tinha reciprocidade. Eu percebi que eu estava muito mais me doando do que recebendo, certo? Então, eu analisando tudo, eu vi que essa pessoa parece que estava em cima do muro. Eu queria uma coisa e projetava alguma coisa, mas não tinha ali o retorno esperado. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente pulei fora. Não dá mais, eu vou deixar de você, cada um segue com a sua vida, não é isso que eu quero. Eu não quero passar por repetir os mesmos padrões, implorar por atenção. Não, você não está sendo a pessoa que eu preciso para mim agora, que eu busco, tá? Então, assim, eu gostava dessa pessoa, mas, né, eu fui forte o suficiente para colocar tudo ali na balança e ver que não adiantava, não era o suficiente eu gostar. Por mais que eu gostasse, talvez ele gostasse de mim, não estava sendo correspondido da forma como eu queria que fosse, como eu esperava que fosse, né? Então, não é sobre exigir que a pessoa fique o tempo todo ali do lado, não é isso, né? Mas, por exemplo, eu mandava mensagem para ele na parte da manhã, ele me respondia no final da tarde. Eu nunca era prioridade, eu via assim que ele tinha outras prioridades que não era eu, né? E isso era sempre, então eu sempre ficava em última opção. E aí, né, ele me falou umas coisas ali, aconteceu umas coisas ali que foi o fim da picada. Eu pensei, não, pra mim não dá mais, não é isso que eu quero pra mim. Eu não vou ficar me anulando, não vou ficar aceitando tudo, o pouco que a pessoa tem pra me oferecer, porque eu quero que ela fique comigo. Não, tá? Então, é exatamente sobre isso, gente. É você construir um relacionamento com maturidade. É você querer que a pessoa corresponda, né? Você corresponder, é ter reciprocidade, mas é você ter os pés no chão. O amor, um relacionamento, a paixão madura, com maturidade, não é aquela paixão, aquele desejo louco, eu quero à custa de tudo, meu Deus, eu não consigo viver sem. Não. A maturidade é você ver assim, você gosta da pessoa, mas você se amar em primeiro lugar, tá? Não é você se anular para deixar de fazer tudo que você faz para estar somente ali exclusivo para a pessoa, tá? É você querer viver junto com essa pessoa, é você querer construir algo legal com essa pessoa, mas é você também manter os pés no chão o suficiente para você enxergar o que é real. Será que vale a pena? Será que essa pessoa está na mesma intensidade que eu? Será que ela está na mesma vibe, no mesmo nível que eu? Isso é um relacionamento maduro, isso é maturidade. Então, nesse caso, gente, eu sempre digo, depois de tudo isso que aconteceu, hoje eu tô num relacionamento com essa pessoa, mas eu tô com os pés no chão, eu sei o que eu quero da minha vida e eu sei o que eu busco.
E na medida que essa pessoa mostra que ela está disposta a viver comigo, seguir junto da mesma intensidade, no mesmo nível, né? Cada um tem seus sonhos, mas viver na mesma intensidade, né? Você me apoia, eu te apoio e a gente segue junto e vai longe, tá? Então, sim, vale a pena. Agora, se não for para ser assim, eu caio fora, tá? Então, é sobre isso, gente, tá? É você ter ali, você ser intensa e ser dependente são duas coisas diferentes. Você se permite viver. Permite-se viver num relacionamento lindo, num relacionamento duradouro, você conhecer outras pessoas, né? Não necessariamente só lado amoroso, mas com amizade, mas você tem os pés no chão. É você saber que você merece mais do que às vezes a pessoa possa te dar. E aí, se você não recebe o que você merece, o que você busca, você tem coragem, você tem força para pular fora, tá? Você não vai ficar se anulando, se afundando só porque você não quer que a pessoa saia da tua vida, tá? E, gente, sinceramente, tá? Ninguém muda ninguém. Ah, pode me contrariar para dizer assim, mas a fulana mudou. Não. A pessoa, você não tem capacidade de mudar a pessoa. Agora, se você tenta, às vezes, de repente, ajudar para que a pessoa mude por você, a pessoa tem que querer primeiro. Então, se a pessoa não quer mudar, não adianta, tá? Então, ninguém tem a capacidade de mudar outra pessoa. A pessoa tem que se permitir mudar primeiramente, tá? Se é uma pessoa tóxica, se ela quiser mudar por você, ela vai mudar. Mas ela não vai mudar porque você quer que ela mude. Ela precisa querer, tá? Então, assim, intensidade, gente, não é sinônimo de carência, tá? É diferente, tá? Você ser intenso, você se entregar, você projetar ali o futuro na pessoa não é sinônimo de carência. Não, você não tá ali se doando, amando esse alguém, lutando por esse alguém, porque você tá carente e você quer aquele carinho de volta, tá? É diferente, tá? Então, intensidade é você se permitir tudo. Você permitir se viver, tá? Mas com os pés no chão, com a mente aberta, tá? É isso que eu quero para minha vida. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir. E aí, gente, se for um amor verdadeiro, você conhece a pessoa e essa pessoa ali é o amor da sua vida. Será que você vai pegar e pular essa etapa, vai deixar de se permitir de conhecer essa pessoa porque tem data de validade ali para você se reconstruir, né? Muitas vezes você adquire a maturidade já no final do relacionamento. Agora, porque fulana falou ali para você que você tem que esperar ali pelo menos 1 mês, 2 meses para respirar, para daí se envolver com outra pessoa, você vai deixar essa pessoa escapar da tua vida, vai ignorar ali todos os sinais que essa pessoa é a pessoa perfeita só porque fulano lá acha que é muito cedo, ou porque você tem a mentalidade que dizem, que colocam na tua cabeça que você sai de um relacionamento, você precisa ficar um tempo sozinho, tá? Então você precisa realmente assim refletir. Saiu do relacionamento? Tá. Mas você saiu, você tá bem? Você acha que você é capaz de amar outra pessoa? Né? Você acha que você é capaz de construir tua vida sozinha, né? Você tá se colocando como prioridade, ou você vai se envolver com outra pessoa porque você não se conhece, você não sabe viver sozinha, né? De modo geral, assim. Então, é algo que você, antes de você se envolver com alguém, você precisa estar ciente com a resposta dessas perguntas, tá? Quantas vezes a gente vê, né, as pessoas dizendo que precisa passar um tempão sozinha para se curar, né? Se funciona para você que tá aí do outro lado, tudo bem, parabéns, tá? Ótimo, tá? Mas eu, né, eu recém saí de um relacionamento, recém-divorciada, eu conheci uma pessoa que realmente me completa, só que ambos estamos com os pés no chão,
né? A gente sabe o que a gente quer da vida, a gente sabe o que a gente quer construir, a gente sabe que não dá mais para aceitar migalhas do outro em troca. Então, na medida que de repente já não faça mais sentido um estar na vida do outro, a gente vai ter força suficiente para colocar um ponto final. Então, né, como eu respondi para a terapeuta lá, né, quando ela comentou sobre dependência emocional, eu dei ali a minha resposta. Eu falei que eu discordava pelo fato de ela dizer que eu estava vivendo uma dependência emocional, porque a minha mentalidade mudou. Eu tô com outra pessoa, né, eu tinha conhecido ainda um pouquinho antes uma outra pessoa, mas acabou que eu tenho os pés no chão o suficiente para saber o que eu quero para minha vida e o que eu não quero mais. Então, a minha mentalidade, ela mudou, tá? A minha maneira de pensar. Hoje eu tenho amor próprio, eu consigo me virar sozinha se de repente amanhã ou depois o meu relacionamento não funcionar mais, né? Então, eu sei o que eu quero para minha vida e também não vou ficar mais mendigando carinho e atenção. Se for para somar, beleza, tá dentro, só vem, né? Mas se não for, né, cada um pro seu lado e beleza, boa sorte e eu sigo com a minha vida, tá? Então é isso, gente. O episódio do podcast, então, ficou por aqui hoje. Eu espero que esse papo seja bem legal aí para vocês, tenha sido bem legal. Deixa no comentário, me manda no e-mail, se caso você preferir, se você se identifica com essa situação, se você tiver um relato para falar também, que quiser que eu traga aqui, ou simplesmente também compartilhar ali no privado. Eu amo receber comentários e relatos de vocês, tá? Então, as portas estão abertas para a participação de vocês. E para você que é aqui de Rio Negrinho, tá? Também, né? Quem sabe a gente não pode gravar um podcast junto, né? Só entrar em contato comigo aqui embaixo no e-mail, tá? Por que e-mail, gente? É mais fácil por e-mail, tá? Porque o WhatsApp, gente, eu recebo bastante mensagem, então fica misturando as coisas. É muito complicado para eu filtrar ali os assuntos, tá? Então, enquanto eu não posso ter um WhatsApp separado, exclusivo aqui para o podcast, a gente vai trabalhar com o e-mail, tá? E não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais também. No meu Instagram, eu coloco cortes ali aqui do podcast, tá? Também, para quem gosta ali, versões mais curtas, tá? Então, só me acompanhar lá. E o papo, então, ficou por aqui. Se você se identificou, né, já compartilha, já comenta, né? E não deixe de me seguir nas redes sociais e também lá no Spotify. Até o próximo episódio, então. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau!